Essa é a terceira e última parte do discurso, a esperança de Deus para o homem. Viver a verdade. Neste vídeo é revelado que a Igreja de Unificação foi fundada com o propósito altruísta de servir e salvar o mundo, seguindo o exemplo de Jesus de não retaliação e amor incondicional, mesmo pelos inimigos. O Reverendo Moon sugere que a história demonstra que o amor sacrificial, como o dos primeiros cristãos que conquistaram Roma, é uma força invencível. Ele critica o individualismo egoísta, profetizando uma revolução espiritual que moverá os corações do egoísmo ao altruísmo, levando a uma sociedade ideal onde todos vivem uns para os outros e para Deus. Então vamos ao discurso. Eu inicio a Igreja de Unificação. Se esta Igreja de Unificação existe somente em benefício do bem-estar da própria Igreja de Unificação, então ela está sentenciada a perecer. Eu fundei a Igreja de Unificação para que eu pudesse dar minha vida, meu coração e minha alma pelo avanço da salvação do mundo. No meio desta plateia, há muitos membros da Igreja de Unificação. Seu grande desejo, sua única motivação, é servir os outros, para salvar esta nação e o mundo. Jesus não ensinou a seus discípulos leis de retaliação. Jesus disse a eles: "Mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Mateus 5, 39, 41. Vocês nunca devem retaliar. O que todos vocês devem fazer é o completo e total dar. E então, Deus retornará para vocês mais e mais abundantemente." Quando Jesus foi crucificado, soldados romanos o perfuraram. E Jesus orou por seus inimigos: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23, 34. Mesmo no momento da morte na cruz, Jesus estava sério sobre o perdão. Seu último ato foi motivado por seu amor por seus inimigos. Ele foi a suprema forma para dar um exemplo perfeito de amor. O exemplo de Jesus Cristo é o padrão absoluto para toda a humanidade. Apenas imaginem uma nação inteira composta de homens como Jesus. Como vocês a chamariam? O reino do céu na terra? Ela não seria nada menos do que isto. Jesus Cristo foi o Senhor sobre toda a vida, por causa de sua inigualada forma de amar, dar e sacrificar. Ele permanecerá o Senhor para sempre. Da mesma forma, ninguém neste universo supera o total dar e amar de Deus. Por isso, Deus é Deus para sempre. Ele reina sobre toda a criação. Olhe para o declínio de Roma. Todo o Império Romano desmoronou diante do exército sem armas, o exército de Jesus Cristo. Por que meios os cristãos conquistaram Roma? Eles conquistaram pelo amor, sacrifício e total dar, até ao custo de suas próprias vidas. A história é uma testemunha que nenhum império pode resistir ao exército do amor sacrificial. E esta história será repetida. Até agora em nossas vidas não sabíamos claramente a definição de bem e mal. Não podíamos estar certos onde agir, quando agir, como agir. Esta tem sido a fonte da maior confusão nas vidas humanas. Não devemos nos tornar os cristãos que apenas almejam seu próprio bem-estar. Como cristãos, devemos viver a vida de Jesus e nos doarmos totalmente pelo benefício dos outros, para que os outros possam ter vida. Esta é a forma de Deus. Este mundo atual está evocando a ira de Deus. Verdadeiramente este mundo merece seu julgamento inflexível. Mas Deus é amor, e Ele está sofrendo por muito tempo. Deus está suprimindo sua ira porque Ele quer nos salvar. Ele está nos dando uma chance para mudarmos. Ele está esperando. Eu sei que a cultura ocidental é caracterizada pelo individualismo. Entretanto, o individualismo egoísta está condenado. O individualismo sacrificial florescerá. Individualidade em si mesma é boa. Deus deu a cada um de nós uma forma única de servir. Mas individualismo sem Deus pode apenas construir castelos na areia. Eu posso ver uma grande mudança, uma nova grande onda de revolução vindo para a América. Não por fogo, não por balas, mas pela verdade de Deus, que acende uma revolução no coração dos homens.
Eu vim aqui para acender esta revolução espiritual. Eu não preciso demonstrá-la diante da Casa Branca. A resposta não reside lá, mas nos corações dos homens, na revolução silenciosa do egoísmo para o altruísmo. Vocês podem imaginar quão maravilhosa será a sociedade ideal. O indivíduo pertencerá à sua família. A família pertencerá à sociedade. A sociedade pertencerá à nação. A nação pertencerá ao mundo. O mundo pertencerá a Deus. E Deus pertencerá a vocês. Aquele que dá mais, conhecerá Deus mais profundamente. Alguns jovens poderiam me dizer: Rev Moon, você está vindo aqui para repetir o mesmo velho assunto. Mas isso não é verdade. Eu não estou falando a partir da teoria, mas a partir da vida. Estou lhes dizendo que todos estamos aqui para viver a verdade, como Jesus viveu a verdade. Isto não é uma teoria, uma filosofia ou uma doutrina teológica. Esta é a definitiva verdade de Deus, não para ser falado sobre ela, mas para ser vivida. Quando o homem faz esta verdade viva, isto trará a maior mudança sobre a face da terra. Embora em certo sentido vocês conhecem a verdade das coisas que estou dizendo, ninguém ainda verdadeiramente acreditou nelas. Sendo que ninguém acredita na verdade, ninguém jamais a viveu. Esta verdade é tão antiga quanto Deus, contudo, tão nova quanto o século XXI. Vocês devem viver a verdade. Se a revelação do princípio divino fez esta verdade de idade avançada real em seu coração, então de fato você descobriu uma novíssima verdade. O princípio divino está tocando os corações de milhões de jovens, mostrando a eles a forma mais real para nosso Deus. Pessoas por todo o mundo estão aprendendo que Deus é absoluto e perfeito, e que o Deus perfeito demanda um homem perfeito como seu objeto. Jesus disse: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. Ele está claramente indicando que nosso padrão de valor é a perfeição de nosso Pai Celestial. Do contrário, não podemos ser objetos de Deus, e Deus não pode nos aceitar. Todos queremos ser perfeitos. Todos queremos o céu na terra, mas perguntamos: como pode ser feito? Imaginamos se é realmente possível para o homem ser perfeito. Alguns discordam, com uma justificativa aparente, de que tudo que alguém tem que fazer é apenas observar o homem para ver o grosseiro erro de tal aspiração. Encontramos o pecado e o sofrimento inerente em todas as coisas e até mesmo nas coisas mais santas. Dizemos: somente Deus é perfeito. Entretanto, quando compreendermos plenamente o desígnio de Deus para o homem na criação, entenderemos que a perfeição está ao nosso alcance. No ideal de criação de Deus, fomos designados como templos de Deus, templos do Espírito de Deus, onde Deus é o Mestre. Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, 16. Fomos designados para sermos templos de Deus. Quando atingimos este estado, deixaremos de possuir uma vontade que é corruptível. Limitações ou leis já não serão mais necessárias, pois a vontade de Deus é nossa vontade. Com seu Espírito residindo completamente em nós, somente nos moveremos com os ditames dele. Então seremos perfeitos, porque a força que está nos guiando e nos dirigindo é a força perfeita. Quando o homem atinge esta definitiva meta, ele está em perfeita união com Deus. Ele não está mais vivendo somente no nível humano, mas no nível como Deus. Ele assume as qualidades de Deus porque o Espírito reside nele e habita nele como um templo perfeito. Ele reflete a virtude e o poder de Deus. Assim, o homem pode ser tão perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Este era o padrão original o qual Deus pretendia para a humanidade através de Adão. O matrimônio é o meio mais importante para estabelecer o reino de Deus na terra. Adão e Eva eram os primeiros filhos de Deus. Eles nasceram de Deus, cresceram em Deus e teriam amadurecido na perfeição com Deus. Deus pretendia fazer de Adão e Eva uma unidade em um matrimônio celeste. Então eles teriam gerado filhos sem pecado e se tornado a verdadeira mãe e o verdadeiro pai para toda a humanidade. Eles teriam sido os primeiros rei e rainha, estabelecendo o reino celeste na terra.
Alguma vez existiu tal reino? Não. Ao invés, a história iniciou em uma direção errada. A partir do primeiro passo mau, Satanás tem sido o Deus deste mundo. Portanto, este tem sido o propósito de restauração de Deus, seu propósito de salvação, restaurar a nação aperfeiçoada para que ele possa verdadeiramente ter seu reino sobre a terra. Para isto, Deus necessita de um modelo. Quem pode estabelecer o critério de perfeição nesta terra? Para encontrar isto, é necessário vir o Messias. Jesus Cristo veio como o Messias. Ele era o modelo de perfeição sobre todos os níveis individuais, familiar, tribal, nacional e mundial. Ele veio para estabelecer um mundo perfeito no tempo de sua vida, não através de um período de séculos. Antes de Deus enviar seu campeão Jesus Cristo, ele preparou o ambiente com o povo escolhido de Israel. Eles eram o fundamento para a vinda do Messias. O povo e a nação de Israel poderiam ter se aperfeiçoado se tivessem se unido com a vinda do Senhor. O reino de Deus teria sido uma realidade física naquele tempo. Mas Jesus não foi aceito por seu povo. Ao invés de boas-vindas, ele encontrou rejeição em todos os níveis. Para Jesus, foi negada a oportunidade de tomar uma noiva na posição de Eva restaurada e estabelecer a primeira família celeste centrada em Deus. Ao invés, o povo de Israel o pregou na cruz. Está escrito em 1 Coríntios 2, 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Assim, a missão de Jesus Cristo foi deixada irrealizada na terra. A história da providência de Deus é uma história muito triste. Para confortar o coração de Deus e cumprir sua obra, devemos claramente entender seu processo de restauração. Quando Deus criou o homem, ele colocou Adão e Eva, homem e mulher, no jardim do Éden. Ambos se uniram com Satanás e se tornaram pecadores, deixando assim Deus isolado. No processo de restauração, Deus deve restaurar ambos, Adão e Eva. Jesus veio como o Adão sem pecado, ou o Adão aperfeiçoado. Sua primeira missão era, portanto, restaurar sua noiva e formar a primeira família de Deus. Todas as gerações decaídas teriam sido enxertadas nesta família como a verdadeira oliveira. Famílias centradas em Deus, tribos e nações teriam assim sido restauradas. A perfeição teria reinado. O estado sem pecado do reino de Deus poderia ter sido uma realidade pelos últimos 2000 anos. Este é o motivo pelo qual 1 Coríntios 15, 45 diz que Jesus é o último Adão e o segundo Adão. Jesus veio, mas ele foi crucificado. Não foi dado a ele a chance de restaurar sua noiva. E este é o motivo pelo qual ele prometeu sua segunda vinda. Jesus Cristo deve vir novamente para consumar a missão que deixou irrealizada há 2000 anos atrás. Deixe-me repetir. Jesus era um homem, não o próprio Deus. Quando ele retornar para a terra, ele virá como um homem na posição do terceiro Adão. Entendamos mais profundamente o significado destas revelações. No livro do Apocalipse, há a profecia sobre as bodas do Cordeiro. Deus pretendia que Adão e Eva se unissem no matrimônio celeste no jardim do Éden. Sendo que isto não foi realizado naquele tempo, Deus pretendia que Jesus realizasse este matrimônio em seu tempo. Mas isto não foi realizado nem mesmo por Jesus por causa da descrença do povo escolhido. Jesus era o segundo Adão. Era a vontade de Deus que ele fosse abençoado no matrimônio celeste com a segunda Eva, sua noiva restaurada. Eles teriam se tornado os verdadeiros pais para a humanidade. E toda a humanidade teria encontrado vida pelo enxertar-se neles. Jesus advertiu o povo. Vós tendes por pai o diabo. João 8,44. Por causa do ponto inicial da história humana, nascemos como filhos de Satanás. Pela restauração dos verdadeiros pais, seremos renascidos como filhos de nosso Pai Celestial, como a plena salvação. Foi negado o cumprimento da vontade de Deus no tempo de Jesus. Esse é o motivo pelo qual ele está vindo novamente como o terceiro Adão. O banquete do matrimônio do Cordeiro ocorrerá. Os verdadeiros pais para toda a humanidade serão realizados em nosso tempo.
Deus produzirá sua verdadeira família sobre a face da terra. Todos os homens serão renovados através dos verdadeiros pais. Todos serão capacitados a gerarem filhos sem pecado no mundo. Isto será feito quando o Senhor do segundo advento aparecer. O reino do céu na terra então começará. Este será o dia quando a moradia de Deus estará com os homens. Deus estará cheio de alegria. Seu próprio Filho, como o terceiro Adão aperfeiçoado, iniciará uma história inteiramente nova sobre a terra. Nesse dia, nos tornaremos imagens vivas de Deus. Deus trará seu reino para a terra. Eu juro a vocês do fundo de meu coração que a realização de tudo isto está próximo, na consumação do tempo de Deus. A definitiva realização deste ideal tem sido a esperança de Deus, como também a esperança do homem. Muito obrigado por sua atenção. Vocês foram a mais simpática plateia. Obrigado. Essa então foi a terceira e última parte do discurso. A esperança de Deus para o homem. Os próximos vídeos com discursos serão discursos que foram direcionados exclusivamente a seus seguidores. Eles são ricos em revelações e instruções. Para quem tiver ouvidos e olhos, não haverá mais dúvidas que o Reverendo Moon foi o maior representante de Deus do século XX. Gostou do vídeo? Então não esqueça de inscrever-se para não perder o próximo vídeo, comente ou pergunte. Ficarei feliz em responder. Assim como agradeço muito por um like.